Benaia, o herói esquecido da Bíblia. No vasto mundo de personagens bíblicos, alguns nomes brilham mais do que outros, como Davi e Golias, ou Daniel na cova dos leões. No entanto, há figuras igualmente fascinantes cujas histórias nem sempre são tão conhecidas. É o caso de Benaia, um herói bíblico que desempenhou um papel crucial na história de Israel, mas cujo nome muitas vezes passa despercebido nos círculos cristãos. Neste ensaio, vamos explorar a vida de Benaia e realizações notáveis, destacando sua importância dentro do contexto bíblico e o impacto que ele teve na história de Israel. Entender completamente a importância de Benaia, é fundamental conhecer o cenário em que ele viveu. O grande rei de Israel, David, é uma figura central nesta narrativa. David era conhecido por suas habilidades como guerreiro, seu carisma como líder e suas estratégias de guerra. No entanto, o sucesso de Davi não poderia ser realizado sem o apoio de homens notáveis, como explicitamente revelado na Bíblia em 1 Crônicas 11h10. Entre esses homens notáveis, Benaías destacou-se como o maior de todos. Quando o rei Saul morreu e Davi veio a Hebron para reivindicar sua coroa, vários valorosos guerreiros das tribos de Israel estavam prontos para apoiá-lo. Armaram-se e prepararam-se para ajudar Davi a tomar o seu lugar como rei, apesar de Saul já estar morto. O motivo por trás dessa precaução era o medo de que os apoiadores ou oportunistas de Saul pudessem levantar uma oposição armada. Uma das investigações desta história é que vários milhares de levitas estavam entre esses guerreiros. Isso pode parecer estranho, já que os levitas eram frequentemente associados ao sacerdócio e ao serviço religioso no tabernáculo e no templo. No entanto, a Bíblia não proibia explicitamente os levitas do serviço militar, embora eles não fossem geralmente incluídos no sentido militar. Aqui está o ponto intrigante: Joia, um sacerdote de sumo e pai de Benaia, escolheu-se juntar a esta força militar e trouxe consigo 3.700 homens. Isso nos leva a questionar a relação entre os levitas, a religião e o serviço militar nesse contexto. A Bíblia não fornece detalhes precisos sobre como Benaías conheceu Davi ou quando ele se juntou às fileiras do rei. Podemos especular que Benaías provavelmente era apenas um jovem quando testemunhou a coroação de Davi em Hebron. A cronologia sugere que ele era pelo menos 15 a 20 anos mais novo que Davi, pois também serviu durante o reinado do filho de Davi, Salomão. Isso significaria que, no momento da coroação em Hebron, Benaías ainda não teria idade suficiente para lutar. No entanto, o papel de seu pai, Joel, no evento de coroação e o legado que ele passou para Benaia sem dúvida teve um impacto profundo em sua vida. Joia era um homem de ação, como a Bíblia sugere, e essa influência transformou Benaías em um dos guerreiros mais ferozes da história bíblica. Além disso, a influência de seu avô também é discutida, com algumas interpretações abaixo de que ele também era um homem corajoso. Isso se alinha com a natureza guerreira da família Benaia, que continua essa tradição de bravura. Embora saibamos um pouco sobre a família de Benaia, estamos apenas começando a desvendar os segredos deste formidável guerreiro. Benaia era uma verdadeira máquina de combate, especialmente hábil no combate corpo a corpo, com agilidade e reflexos que podiam sobrecarregar os melhores dos melhores. Se você duvida disso, basta conferir as passagens em 2 Samuel 23, 20, 22 e 1 Crônicas 11, 22, 23 para ter uma ideia de quão feroz ele era diante de seus inimigos. Benaías é elogiado por 3 feitos extraordinários que o tornaram uma figura emprestada. Primeiro, ele derrotou 2 temíveis guerreiros conhecidos como o Arieus de Moabe. Então ele matou um leão em um poço, um ato de incrível coragem e força. E, ainda por cima, derrotou um gigante. A incerteza em torno do Arieus de Moabe. O que torna a história do Arieus de Moabe ainda mais cativante é a incerteza em torno do significado exato da palavra hebraica Arieus. A verdadeira definição de Arieus permanece desconhecida, mas os cientistas sugerem que esta palavra hebraica,
derivada das raízes que significam leão, e Deus, poderia ser traduzida como homens semelhantes a leões. Isso deixa-nos com algumas questões fascinantes. Esses homens eram tão ferozes quanto os leões? Ou poderia ser uma espécie híbrida de humanos, semelhante aos gigantes da época? A resposta permanece um mistério. No entanto, uma coisa é certa: esses arieus eram guerreiros extremamente ferozes. A destreza de enfrentar e matar um leão. Outro feito de Benaías que merece destaque é o confronto e morte de um leão. Embora o texto bíblico seja escasso em detalhes, uma coisa é certa: matar um leão é uma conquista extraordinária. Especialmente quando você decide entrar no mesmo espaço que o leão, limitando suas opções de fuga. Ao contrário de heróis com superpoderes como os personagens fictícios, Benaia não tinha habilidades especiais além de sua coragem e vasta experiência como guerreiro. Armado apenas com uma espada ou lança, surpreendeu o leão e saiu vitorioso. Esta fachada não só demonstrou a sua coragem, mas também solidificou ainda mais a sua confiança como um dos maiores guerreiros da história bíblica. O encontro com o Egito gigante. A cereja no topo do bolo na destreza de Benaia é o seu encontro com um egípcio gigante. Algumas traduções descrevem-no como bonito, embora seja provável que a aparência do egípcio tenha sido muito importante para Benaia. O que realmente importava era a imponente estatura do egípcio, que media 5 covados de altura, o que equivalia a cerca de 2 metros e 25 centímetros, quase tão alto quanto Golias, o gigante filisteu que Davi derrotou. Além da impressionante altura dos egípcios, Benaías estava em desvantagem em termos de armamento. Enquanto o egípcio empunhava uma lança, Benaías tinha apenas um cajado ou clube, de acordo com algumas traduções. Meu palpite é que o egípcio subestimou suas chances contra Benaia, já que ele era maior e tinha uma arma melhor. No entanto, a velocidade era claramente o maior trunfo de Benaia. Afinal, ele tinha matado um leão, e o egípcio não viu até que fosse tarde demais. Benaia, com a sua destreza, desarmou o egípcio e matou-o com a sua própria lança, um feito verdadeiramente impressionante. Benaia como líder militar. A habilidade de Benaia no combate e sua coragem fizeram dele uma figura notável, mas sua importância vai muito além disso. Foi também um líder militar excepcional, capaz de liderar em diferentes contextos. Ao longo de sua carreira, ocuparia cargos de comando em 3 elementos principais da organização militar de Davi: o exército, liderado por Joabe; a milícia, uma reserva organizada em 12 divisões, correspondentes a cada mês do ano; a guarda real. Suas habilidades e talento demonstraram não apenas sua habilidade como um guerreiro formidável, mas também como um líder militar capaz de liderar em diferentes contextos. Os 30 valentes. Dentro do exército de David, havia um grupo crucial conhecido como os 30. Este grupo parecia formar o núcleo central do exército de Davi e desempenhou um papel essencial na consolidação do reino. Todos os homens que faziam parte dos 30 eram combatentes de elite e, em um ponto da história, Benaías foi o comandante de todos eles. Ser admitido no 30 não foi uma conquista pequena. Isso destacou não apenas a habilidade de Benaia como guerreiro, mas também seu caráter. A honra de ser reconhecido como um dos 30 foi reservada aos melhores dos melhores, que reconheceram a excelência das responsabilidades de Benaia, as Benai na milícia. Além de seu papel no exército e entre os 30, Benaías desempenhou um papel crucial na organização e supervisão da milícia. Durante o 3º mês do ano, a milícia era composta por unidades de reserva organizadas em 12 divisões, correspondentes a cada mês do ano. Isso significa que essas unidades de reserva seriam chamadas para servir uma vez por ano, durante um mês específico, e cada mês teria um comandante diferente. Benaías tinha a responsabilidade pela divisão designada para o 3º mês. Além disso,
Como mencionamos anteriormente, o filho de Benaia também ocupava um cargo de comando dentro desta divisão. Parece que Benaia tinha controle administrativo, enquanto seu filho era responsável pelas operações do dia a dia. Isso faz sentido, considerando que Benaia já estava com as mãos cheias como comandante da guarda do rei de Davi. A guarda real e os xeretites e peretites. A guarda real era uma função especial dentro do aparato militar de Davi. Era composta por combatentes estrangeiros conhecidos como xeretitas e peritas, que provavelmente tinham origens filisteias. Alguns comentadores identificam-nos como mercenários, mas esta classificação merece uma análise mais aprofundada. A maioria dos mercenários tem lealdade apenas ao dinheiro que recebem, e quando o pagamento acaba, sua lealdade também desaparece. No entanto, Davi tinha um histórico de conquistar a liderança dos estrangeiros. Embora esses homens recebessem suas previsões da Bolsa Real, eles arriscariam dizer que sua decisão de permanecer ao lado de Davi foi motivada por outros fatores. Benaia como comandante da Guarda Real. A liderança inabalável de Benaia em relação a Davi deve ter sido um fato amplamente conhecido. Embora Adonias tenha sido capaz de influenciar Joabe, o comandante do exército de Davi, e Abiatar, o sacerdote, a apoiá-lo em sua tentativa de golpe, ele pediu ajuda a Benaías. Adonias pensou que não precisaria da ajuda de Benaias, mas foi terrivelmente enganado. Para que Adonias obtenha apoio público e estabeleça seu governo como rei, várias condições serão cumpridas. O apoio militar foi crucial para silenciar qualquer oposição. Com o apoio de Joabe, Adonias teria o controle sobre o exército. Além disso, ele precisaria do apoio sacerdotal para dar legitimidade divina ao seu governo. Com Abiatar ao seu lado, ele poderia defender a legitimidade. Adonias também teve que limitar a oposição da família real, e conseguiu ganhar o apoio da maioria de seus irmãos, exceto Salomão, os herdeiros pretendidos ao trono. Estas foram as condições que Adonias procurou solidificar para se estabelecer como rei. No entanto, Adonias estava prestes a enfrentar um obstáculo que ele não havia previsto, a intervenção de Benaia e outras justiças para Davi. Enquanto Adonias celebrava seu sucesso em um banquete com seus seguidores, Davi especificou a unção de Salomão como rei nas fontes de Gion, com a ajuda de Zadok, o sacerdote, e do profeta Natã. Para fazer isso com sucesso, Salomão precisaria de apoio militar, não apenas para proteção, mas também para legitimar a unção. Benaías providenciou a proteção de Salomão através dos xeretitas e peretas que ele ordenou. A liderança de Benaia em Davi seria mais tarde recompensada por Salomão. Salomão nomeou Benaías como comandante do exército no lugar de Joabe. Esta foi a última vez que falamos de Benaías no registro bíblico, o que por si só é provavelmente um testemunho de sua liderança. O reinado de Salomão foi relativamente pacífico em comparação com o de Davi, e eu arriscaria dizer que a liderança de Benaia pode ter desempenhado um papel na manutenção desse estado de paz. A contribuição de Benaia para a estabilidade e prosperidade do reino sob Salomão é um testemunho de sua habilidade e liderança como líder militar. A história de Benaías é uma das mais fascinantes da Bíblia, embora ele não seja tão conhecido quanto personagens como Davi e Golias. Sua coragem e habilidades em combate fizeram dele uma figura emprestada na história bíblica, e sua lealdade a Davi e, mais tarde, a Salomão, o elevou a posições de destaque no reino de Israel. Benaías não era apenas um guerreiro valente, mas também um líder militar habilidoso que desempenhou papéis cruciais na organização e proteção do reino. Sua história é uma lição sobre a importância da liderança, coragem e dedicação no cumprimento do dever. Embora sua história possa não ser tão conhecida, Benaia merece um lugar de destaque nas narrativas bíblicas como um dos grandes heróis da fé e da coragem. Sua vida e realizações são um testemunho da força do espírito humano e da capacidade de superar desafios aparentemente insuperáveis. Que possamos aprender com a história de Benaia a importância da coragem,
liderança e determinação em nossas próprias jornadas.